Bom sábado, pessoal. Bom Me sábado. ajuda lá, título da lição e Bom verso. sábado. A renovação do planeta Terra. Verso: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65, verso 17. Bom, chegamos ao final do nosso percurso do trimestre, ao capítulo final de Isaías, aos capítulos finais de Isaías, e a mensagem final do que é esse evangelho proposto a Israel, mas que também virou um evangelho perene, que chega até o nosso tempo, até a nossa fase de existência, que é a última parte do cumprimento dessa história descrita em Isaías. A lição está dividida em basicamente três pedaços, três partes, três porções para a gente observar. A primeira porção da lição, ela é como se fosse um remix do fechamento da história do povo de Israel e da promessa que Deus havia feito para Israel e de como a história desse povo poderia ter tido um desfecho diferente do que ocorreu. Vou pegar essa primeira parte para a gente relembrar a história e faz parte daquilo que a gente leu no livro inteiro de Isaías. O livro inteiro de Isaías, ele aponta para uma situação que não vai poder ser evitada na história de Israel, que é o cativeiro babilônico. Não porque não pudesse ser evitada, mas porque o comportamento relutante do povo de Israel em obedecer às orientações de Deus apontava naquela direção praticamente de forma irreversível. As escolhas que Israel foi fazendo ao longo do tempo suscitaram a possibilidade da invasão babilônica na forma como ocorreu. Portanto, uma boa parte do livro de Isaías é dedicada a essa questão das orientações que Deus deu, tanto para a reação ao povo de Israel, Reino do Norte, a reação que Judá deveria ter tido frente à Síria, e, por fim, o resultado dessa situação, que seria o cativeiro babilônico. Isaías levanta as bases dessas decisões de Israel para que isso fique registrado e fique evidente para o próprio povo, no futuro, poder olhar para essa história e aprender com esses erros, como também se torna um documento perene de como a escolha humana continua sendo aquilo que rege o processo da história, no que diz respeito não ao fato de que Deus possa ou não possa conduzir a história, mas do quanto Deus respeita o livre-arbítrio humano e permite que o ser humano faça as suas escolhas ao longo do tempo. E, em função dessas escolhas, Deus costura a história, a redenção das pessoas que escolhem Deus. Na primeira versão, na primeira parte da história de Isaías, do texto de Isaías, o que a gente tem é um conjunto de promessas e um conjunto de advertências. As promessas, basicamente, todas elas conduzem para um evento principal na história de Israel, que é a chegada do Messias, o Messias prometido, o ungido de Deus, que poderia aparecer na história de Israel em duas circunstâncias. Ele poderia aparecer na história de Israel como um Messias rei, que exaltaria a nação de Israel ou exaltaria o reino de Judá a partir de Jerusalém como uma referência mundial para a atração do mundo em função desse Deus e da adoração feita a ele. Ou ele poderia vir como um Messias sofredor, como um Messias ignorado pelas pessoas, crescendo e vivendo entre os homens e terminando os seus dias de uma forma inusitada para um rei de Israel, um rei ofertado em sacrifício, mas não de forma voluntária, no sentido de ele ser conduzido pelo próprio povo de Israel numa forma voluntária de oferta de sangue, como era o sacrifício, mas ser ofertado como alguém arrastado ao abatedouro, mas sem reações. Então, da parte dele, um sacrifício voluntário, mas não da parte do povo. Da parte do povo, um sacrifício de negação. Esse contraste entre os dois Cristos, entre os dois Messias, vai sendo trabalhado ao longo da história do povo de Israel a partir dos textos de Isaías. Nessa mesma toada de apresentação dupla do que poderia ser Israel, aparece também a missão do povo.
povo de Israel poderia cumprir a missão a partir da promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, no formato de atração, ou no formato de ímã, como a lição ilustra, né, na sua metáfora, de que todas as nações seriam atraídas a Jerusalém, e essa atração seria feita a partir da referência de soberania de Jerusalém e da qualidade apresentada naquela nação, trazendo as outras nações para conhecerem por que Israel prospera da forma como conduz sua história. A segunda forma dessa atração abre o aspecto segundo da lição dessa semana: a transição feita pela rejeição do povo de Israel a Cristo e a possibilidade agora de que, em lugar de Israel ser um ímã atrator de todas as nações, aqueles que são fiéis dentro de Israel seriam espalhados entre as nações, levando a salvação até os confins da terra. Essa mensagem já aparecia no capítulo 49 de Isaías, como uma mensagem de que seria muito pouco só atrair os que se perderam da casa de Israel, mas que eles deveriam ir até os confins da terra. Porém, eles poderiam ir aos confins da terra levando um convite para vir a Jerusalém. Ou poderiam ir aos confins da terra porque Jerusalém já não existe mais. Essa transição entre a possibilidade da existência de Jerusalém e a atração, e a inexistência de Jerusalém, e o sair para o mundo como pregação do Evangelho, a gente vê ilustrado na história do povo de Israel, na mensagem de Mateus 24. O capítulo 24 de Mateus mostra exatamente esse momento da transição, em que Israel deixa de ser a nação que cumpriria aquilo que era o propósito de Deus em Abraão, e agora agrega-se ao modelo da pregação do Evangelho um conjunto novo de pessoas chamado de gentios. O texto de Mateus 24 é a descrição da resposta de Jesus aos discípulos, quando eles questionam a destruição de Jerusalém, imaginando a destruição de Jerusalém para aquilo que é a descrição do título da lição dessa semana e o verso principal da lição dessa semana. Os discípulos olham para o futuro, imaginam o retorno de Cristo à Terra, ou a soberania de Cristo implantando o seu reino em definitivo, e então, sim, todas as cidades de pecado e todos os eventos que apontavam para a direção do pecado seriam exterminados por completo. E aí sim caberia a destruição de Jerusalém. E Jesus aponta para uma outra direção, a realidade dizendo que Jerusalém, na forma original planejada por Deus, não cumpriria a missão. E a destruição de Jerusalém obrigaria os cristãos a se espalharem, levando o evangelho para todos os lugares do mundo. Então, essa transição que a lição dessa semana traz nos textos de Isaías 65 e 66, ilustra algumas coisas do que poderia ter acontecido com Israel e aquilo que não ocorreu com Israel, mas acontecerá de forma definitiva no final da história. A primeira parte das promessas feitas para Israel, e é interessante observar algumas delas, apontam na direção de que as bênçãos sobre Israel levariam aquele povo a gozar das mesmas prerrogativas e bênçãos existentes no período anterior, no período de Abraão, no período de Noé, onde a longevidade da nação era apresentada como um elemento importante entre as nações. A longevidade dos filhos de Deus era algo que demonstrava a proximidade deles com Deus. Daí algumas citações que são apresentadas no texto de Isaías 65 e 66, em relação à duração de vida do povo de Israel e o fato de que eles morreriam com muitos dias, depois de muitos dias de existência, mais do que qualquer outra pessoa existente no planeta. Ou seja, Israel se tornaria de fato uma referência da bênção de Deus. Mas ainda assim, continuaria existindo em Israel a morte e os efeitos do pecado, porém com menos intensidade
do que nas outras nações, a ponto de chamar a atenção de todos os povos. A paz que reinaria em Israel seria de tal ordem que as pessoas se questionariam sobre um paraíso na terra, um paraíso existente numa terra de pecado, chamando a atenção das nações. E a descrição desse paraíso vai a um limite de descrever que o comportamento até mesmo dos animais se modificaria naquela terra. Israel seria um demonstrativo daquilo que é a existência de Deus. Até que parte literal dessa apresentação da paz presente em Israel a gente veria cumprido em Jerusalém é uma incógnita, é um ponto de interrogação, porque a história não ocorreu, a história não aconteceu. Então a gente não consegue delimitar quanto dessa bênção atingiria a natureza presente no território de Israel. Mas há algo para se destacar. O território de Israel, quando foi escolhido, lá atrás, na época de Moisés, se a gente lembrar, a terra de Israel, que é a terra de Canaã, mesmo no período de Moisés, já bem distante, já 700, 800 anos à frente do dilúvio, ainda guardava as características da primeira geração. A terra produzia elementos de várias ordens, frutos e paisagens que eram paradisíacas. Tanto que os espias que visitaram a terra retornaram com alguns exemplos dos frutos da terra, como carregar um cacho de uvas que precisava 2 homens para transportar. Então, imagina o tamanho dessas uvas e o tamanho desse cacho de uva. Ou seja, a terra era fértil, a terra ainda guardava parte daquilo que era a força inicial da criação. Se Israel tivesse seguido os caminhos de Deus, aquela terra voltaria a prosperar com elementos que demonstrariam para o mundo que a bênção de Deus naquele lugar era diferente de qualquer outro lugar. E, portanto, de maneira física, Israel demonstraria as bênçãos de Deus, não só na parte espiritual do comportamento do povo, mas na parte de interferência física dessas bênçãos, revitalizando a terra. De forma que, de maneira material, as nações poderiam entender as bênçãos de Deus e serem atraídas para conhecer esse Deus. Tudo isso ficou num limbo de promessas que nunca aconteceu, nunca se materializou. Israel não vivenciou, exceto nos primeiros dias de invasão de Canaã e nos primeiros tempos da permanência de Israel em Canaã, tirados os primeiros anos de Israel em Canaã, essa bênção nunca se materializou de forma plena. Israel não se permitiu isso, não se permitiu ser essa nação. O fato é que essa não permissão leva essas mesmas promessas para um outro momento da história, para um outro tempo da história, que é a redenção final. E aí, todas essas promessas feitas a Israel adquirem um novo matiz, uma nova fase, um novo perfil de cumprimento. O primeiro perfil de cumprimento que a gente viu na história dessa semana é o perfil dos missionários, ou seja, a transição do povo de Israel de ser um atrator para Jerusalém e agora se Professor tornando... Moisés, Diga. eu não sei se é uma percepção minha, é que eu observo muito, eu gosto muito de observar e de ler sobre Israel, sobre a nação, a nova nação israelita, né? E eu não sei se é impressão minha, mas assim, eu continuo vendo que muitas dessas bênçãos permanecem com esse povo. É engano meu? Não é engano seu. Eu olho para Israel e a gente, assim, a impressão que a gente tem, eles são um povo diferenciado. É uma nação diferente de tudo que a gente vê no restante do mundo. Sim. Em termos assim de bênçãos mesmo, que são além das... Né? A gente vê os países de primeiro mundo muito desenvolvidos, né? A gente olha para países como Suíça, sei lá, Suécia, Dinamarca, mas, mesmo assim, Israel parece que tem um quê de diferente na inteligência, na forma de tratar as questões da nação, de tudo ali. Eu não sei.
É um povo que tem uma inteligência excepcional, parece que realmente eles continuam, todas as coisas que eles tocam hoje continuam meio toque de Midas. Eu não sei, eu vejo Na Israel como um realidade, o povo que que dá. acontece? Ou é A impressão nossa, bênção, porque a gente tem esse romantismo com Israel. não é impressão, é que a bênção de Israel ela está atrelada, de um lado, ao cumprimento daquilo que está previsto no texto bíblico enquanto leis, ou seja, quando Deus entregou leis para Israel, essas leis colocariam Israel numa condição de vida, ou seja, num estilo de vida que produziria modificação. Se seguidas aquelas leis, aquelas regras de estilo de vida, o comportamento frente a essas regras produziria uma modificação estrutural no povo, fisiológica no povo. A gente sabe disso melhor do que ninguém. Se você lê os textos de Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Saúde, Conselho sobre Regime Alimentar, leia o que está escrito lá. O seguir aquelas instruções produz uma modificação fisiológica na natureza humana, consequentemente, uma modificação em todos os aspectos da vida humana, inclusive a inteligência. Israel vive os benefícios da informação. Eles possuem informações entre eles que, se seguidas, produzem uma modificação estrutural na nação, uma modificação estrutural no povo. Além disso, Israel possui leis de natureza civil, que mesmo não sendo seguidas na sua forma plena, como eram as leis em Israel, elas ainda influenciam as leis civis da nação de Israel atual. E essa influência também produz uma organização social, familiar e estrutural que também beneficia esse povo. Ou seja, o que a gente está assistindo em Israel hoje é um pequeno exemplo, bem pequeno mesmo, do que seria aquela nação se seguisse plenamente aquelas instruções naquela época. O problema da nação de Israel hoje é que, embora ela usufrua das bênçãos desse conjunto de informações presentes na lei mosaica, no conjunto do Pentateuco, Israel perdeu uma bênção, que é maior do que todas as bênçãos, que é a bênção do Cristo. A bênção do Messias foi rejeitada. E embora você veja os reflexos da primeira ordem das bênçãos da lei mosaica, você perde a maior de todas as bênçãos, que é a que coroaria Israel, para o que a gente está lendo em Isaías 65 e 66, que é aceitar o Messias e ter o Messias como rei de Israel. No momento em que Israel rejeita o Messias, os reis, entre aspas, a palavra reis de Israel, passam a ser seres humanos descolados da bênção de Deus, no sentido pleno. E, portanto, mesmo a gente vendo reflexos das bênçãos hoje em Israel, os líderes de Israel são humanos. Humanos não reconhecedores do Cristo, o que torna as suas decisões humanas, que, embora tenham a benesse da inteligência, não guardam a benesse plena da guia do Espírito Santo na sua forma mais ampla. Individualmente, o povo judeu atual, continua tendo a oportunidade da bênção e alguns deles continuam tendo a guia do Espírito Santo, mesmo não tendo a consciência disso, no sentido mais amplo, porque são sinceros, ou seja, seguem a religião judaica na sua primeira abordagem, na sua primeira versão, de maneira sincera, e por isso são abençoados por Deus, porque são sinceros. Lembra que não são só os que conhecem toda a verdade bíblica que recebem as bênçãos de Deus. Todo aquele que é sincero no que conhece a respeito da verdade também é abençoado por Deus. Só não é abençoado de forma plena, no sentido de tudo aquilo que a verdade poderia conceder. E é isso que a gente está assistindo no século XXI. Você continua vendo os judeus recebendo a parte da bênção correspondente ao seguir aquela mensagem dada na estrutura mosaica. E isso vai continuar sendo assim. Por isso que Romanos capítulo 11, e a partir do capítulo 11, retrata bem claramente o que seria a possibilidade da conversão
de um judeu a Cristo. Se as pessoas da nação judaica reconhecerem o Messias, eles serão reintegrados à raiz principal, não como um enxerto, como somos nós. Eles serão integrados à raiz principal como judeus, a nação de Abraão. Ou seja, Deus não rejeitou as pessoas do seu povo. Deus mudou o plano. Deus não rejeitou os judeus. Deus rejeitou o plano. O plano de fazer deles o centro de atenção do mundo. Porque eles rejeitaram Deus. Mas isso não significa que se um judeu retorna a Cristo, ele não retorna às mesmas prerrogativas iniciais. É isso que Romanos deixa muito claro. Eles são a nação eleita, no sentido de os descendentes diretos de Abraão. Não no sentido mais de nação, mas no sentido de indivíduos pertencentes a essa mesma raiz de Davi, a essa mesma raiz de Judá, a essa mesma raiz de Abraão. E isso é importante a gente ter em conta. Nós existimos enquanto parte da bênção de Deus em função de duas coisas: a rejeição inicial e a aceitação de alguns judeus que encontraram em Cristo o Salvador e foram ao mundo buscar os gentios, cumprindo a promessa de Isaías 65 e de Isaías 66. Fizeram o que Deus pediu, foram ao mundo resgatar os gentios, ou seja, saíram da casa do chefe que havia promovido a festa e foram aos valados, foram aos bairros, foram aos lugares buscar novos convidados para a festa. Nós somos esses novos convidados, fruto da missão de alguns judeus, lá na fase inicial. Pedro, Paulo, João, Estevão e outros. É por isso que estamos aqui. Então, sim, a bênção de Israel nos alcança, mas alcança numa segunda fase. E a bênção de Israel, embora não presente de forma definitiva para aquela nação, continua presente de forma individual para cada judeu. Que são judeus, que nasceram de Abraão, e há uma promessa que Deus cumprirá, como cumpriu com Ló. Deus não precisava ter buscado Ló no meio daquela sordidez de Sodoma e Gomorra, mas ele fez uma promessa a Abraão e cumpriu a sua parte na promessa e arrastou Ló e sua família para fora de lá, mesmo sabendo que dessa família de Ló nasceria Moabe e nasceria Amon, nações que atacariam Israel o tempo inteiro. Mas dessa nação, Deus vai lá e tira alguém para refazer a história. Então é interessante observar que, apesar dos pecados humanos, Deus continua conduzindo a história e resgata aquilo que é a promessa feita a Abraão. Deus cumpre sua parte na promessa, mesmo que as pessoas não cumpram a sua. Isso faz parte do desenho. Tá? Perfeito, professor. Muito obrigada. Muito bom mesmo. Moisés, minha pergunta é o seguinte: a não aceitação do Messias no passado pelo povo de Israel, ela foi por falta por um conhecimento errôneo ou por uma rebeldia no aceitamento da verdade? Rebeldia. E qual e isso, refletindo com o povo de Israel hoje, continua sendo o mesmo que foi antes, ou é mudado pelo conhecimento que existe hoje, pelo que aconteceu? As mesmas coisas estão disponíveis nas duas fases da história. Israel rejeitou a Deus por rebeldia em todas as suas fases, seja na fase babilônica, seja na fase judaica dos dias de Cristo. A mesma coisa ocorre hoje. A mensagem continua disponível, a Bíblia está disponível na mão deles, os textos de Isaías são mais do que claros e os de Daniel mais ainda. Portanto, a rejeição do Cristo, no sentido de conhecimento disponível, ela é a mesma. Eu posso ter uma parte da minha existência em que essa rejeição se faz por ignorância, e eu posso ter um momento em que ela deixa de ser ignorância para ser arrogância, de não querer olhar para essa mensagem por algum tipo de orgulho internalizado. E aí se transforma em rebeldia da mesma maneira.
A razão pela qual os sacerdotes não reconheceram Jesus e boa parte dos fariseus não reconheceu Jesus, não é porque eles não tinham o conhecimento e a clareza de que aquele na frente dele podia ser o Filho de Deus. É porque o orgulho de ter que dizer estávamos errados era maior do que a necessidade de um Salvador. Portanto, rebeldia, rebelião. Então, no certo, A situação. Então, no certo ponto, toda falta de conhecimento, quando o conhecimento existe, torna-se rebeldia. Ela chega a um momento em que pode se tornar rebeldia, que é o momento em que o Espírito Santo atua na mente para que aquele conhecimento se torne claro. Lembre que uma coisa é ter o conhecimento disponível. A outra coisa é o Espírito Santo ter tocado a minha mente para eu buscar aquele conhecimento em específico. Há situações em que isso não ocorre. O Espírito Santo retém parte da informação, porque aquela parte da informação, ou a pessoa ainda não está pronta para ela, ou o contexto onde essa informação acontecerá ainda não é suficiente para aquela pessoa ter a sustentação na fé. Vou dar um exemplo só. Há uma referência interessante nos textos de Ellen White, em que parte da verdade, ela diz, está sendo retida, porque se pessoas sinceras, mas ainda não prontas para encontrar a rebeldia ou o modelo laodiceano do comportamento do povo de Deus, levaria essas pessoas a desistirem da fé, se encontrassem aqueles que detêm a verdade não vivendo essa verdade. Então, parte da verdade, às vezes, é retida até certa medida para garantir que aquela pessoa continue salva, porque ela é sincera, mas ela não está pronta emocionalmente ou espiritualmente forte o suficiente para encarar a negligência do povo de Deus. Então, eu não posso delimitar, pelo menos humanamente não, quando alguém transiciona do modelo de ignorância para rebeldia. Só Deus sabe isso. Portanto, eu não posso usar isso como uma referência. Eu sei que isso ocorre. Eu sei que há um momento em que a ignorância se torna em conhecimento e, consequentemente, não aceito em rebeldia, mas eu não sei quando isso ocorre com ninguém. Portanto, se eu não sei, a minha missão continua a mesma. Eu parto do pressuposto de que as pessoas continuam na ignorância e não são rebeldes. Porque eu não sei quando elas se tornam rebeldes. Sim, não, estou entendendo. Todavia, é algo individualmente muito claro, a ponto Sim, claro, da justiça de Deus ser perfeita. Sim, não resta dúvida sobre isso. Certo. É exatamente aí que está a questão. Certo. Naquele coisa ali no chat, uma questão importante na complementação da observação da Sandra, de que a maior parte dos nobres do mundo recaem sobre judeus. Como eu disse, você quer entender a amplitude do que é a nação judaica, passa um tempo na ilha de Manhattan ou passa um tempo em Wall Street. E aí você vai entender o que é a extensão da bênção judaica. Fica fácil de entender. Ou seja, sim, existe reflexo dessa bênção presente no mundo até hoje. E aí, complementando essa parte da bênção, Ellen White também nos pontua que na última fase da história humana, ou seja, quando a gente estiver ali frente a frente com um decreto de obrigatoriedade de observância ao domingo, de respeito ao domingo, em antagonismo ao sábado, nesse momento peculiar da história, em que você vai ter uma necessidade ímpar de pregação do evangelho e de amparo àqueles que estão sustentando o evangelho, nesse momento, como foi com Nicodemos, José de Arimateia e outros no tempo de Cristo, estes judeus sinceros, que foram recebendo ao longo do tempo bênçãos por sua sinceridade, serão os grandes sustentadores da missão de última advertência ao mundo necessária para a pregação do evangelho quando ainda houver liberdade para fazê-lo. Eles serão os principais que se levantarão exatamente por serem judeus e por serem sujeitos de grande tenacidade, serem sujeitos que foram forjados numa têmpera diferente da nossa. Lembra que os judeus, melhor do que ninguém, foram forjados em têmperas de perseguição e morte, as mais vis que esse mundo já conheceu, seja no período romano, seja no período nazista, ou em outros períodos higienistas europeus.
Os judeus foram forjados em um tipo de têmpera diferente da nossa. Na hora em que forem necessários testemunhos irreversíveis da verdade, os judeus, melhor do que ninguém, aqueles que forem sinceros, num momento de transição imediata, encontrarão a verdade plena e se levantarão como vozes no mundo a sustentar a adoração a Deus na sua forma plena. Então, ainda há algo para ser visto da história judaica um pouco mais à frente. Não como nação, no sentido nacionalista do período de Cristo, mas como judeus, filhos de Abraão, sustentando a verdade no último tempo da história. Então, a gente ainda vai ver coisas muito interessantes entre judeus na pregação do Evangelho. A história não acabou, a história está em curso. Isso é interessante de observar. Imagina alguns desses nobres, vivos ainda, se levantando para sustentar o erro da adoração ao domingo. São coisas ainda para a gente assistir na história da humanidade. Se estivermos vivos nessa época, veremos esses elementos de cumprimento da última fase da história. Uma vez que a gente já migrou para essa parte nova da história, e já vivemos, tanto nos exemplos das perguntas, quanto na parte do tempo histórico que a gente está vivendo, o que acontece no nosso tempo nessa transição? Há duas coisas interessantes no texto de Isaías. A primeira delas é que haveria uma transição, ou seja, o povo de Israel iria ao mundo buscar gentios. Mas não só isso. Há uma promessa feita a estes gentios que eles seriam integrados à estrutura judaica sem diferenças, sem distinções. Ou seja, todo aquele que aceitar o Cristo, aceitar essa mensagem de salvação e aceitar a promessa de que haverá a redenção final, ele será aceito no seio de Abraão sem o preconceito, sem o rótulo de gentio. E é interessante porque quando você olha os textos de Paulo, Paulo é bastante enfático nisso, de mostrar que não há judeu ou grego, de que não há distinção entre os que são cristãos, embora Paulo nunca deixe de relatar o fato de que os cristãos, os judeus cristãos, estão debaixo de uma promessa feita a Abraão, e se seguirem a fidelidade a essa promessa, terão a bênção prometida. O que não significa que os gentios terão menos bênção, ou menos alegria, ou menos felicidade na salvação, ou serão recebidos como um segundo escalão de salvos. Não se trata disso, mas se trata de que essa igualdade, ela é uma igualdade concedida pela misericórdia de Deus àqueles que aceitam. E nunca os gentios devem se orgulhar mais de serem cristãos de um desenho de não rejeição ao Cristo e olhar com olhos tortos aos judeus por terem rejeitado o Messias. Ou seja, a igualdade é plena dentro desse desenho, a ponto de que gentios poderão ser sacerdotes. E essa é uma coisa muito interessante quando a gente olha o fim da história. Aqueles que estiverem no período da grande tribulação, há textos na Bíblia que apontam para eles como sendo sacerdócio, como sendo aqueles que atuarão diante do templo de Deus, ou diante do trono de Deus, na fase do período da salvação, do período da redenção. É só olhar os textos de Apocalipse 7, Apocalipse capítulo 14, quando referenciam os salvos. Existem entre os salvos distinções. Diferente das nossas distinções no mundo terreno, que são distinções de meritocracia barata, no céu a distinção é distinção de serviço, e cada um daqueles que serviu ao ministério de Cristo nas diversas fases da história humana terão distinções. Aqueles que morreram pelo Evangelho terão suas vestes com uma diferença, uma tarja vermelha que indica o seu martírio e a sua entrega plena à verdade.
Aqueles que viverem no último tempo da história também terão distinções, mas distinções em função do serviço, da sua parte de serviço na missão. Assim como aqueles que foram os grandes pregadores do Evangelho serão vistos com distinções, afinal de contas, suas coroas não serão iguais às coroas dos demais. Todos os que foram e dedicaram sua vida à pregação do Evangelho de forma ampla, terão na sua coroa estrelas que indicam essa disposição de pregação do Evangelho, representando aqueles que foram salvos por eles, como as estrelas, entre aspas, da palavra, do exército ou das forças armadas no mundo atual. As honrarias e medalhas presentes no peito de diversos soldados não são méritos de conquistas de conhecimento ou coisa do gênero, são méritos de dedicação da vida a alguma coisa, são exemplos de heroísmo. E por isso, normalmente, são medalhas que são inquestionáveis por qualquer pessoa, não são vistas como uma autoridade humana no sentido de cargos, pelo menos não nas Forças Armadas, são vistas como autoridade de conquista, exceto aquelas que são dadas por política, são vistas como conquistas por um mérito diferente, é o mérito do serviço, é uma honraria por ter salvo pessoas ou ter disposto a sua vida por salvar pessoas. O céu é assim. O céu terá distinções, como tem hoje distinções. O maior de todos os anjos do céu é maior porque é maior mesmo. Não é maior porque recebeu um cargo. Não, é maior porque é aquele que mais serviu. E estaria disposto, se fosse dada a honra a ele, de ocupar o lugar de Cristo na cruz. Inclusive pediu isso. Ele foi impedido de fazê-lo, como outros anjos também pediram e foram impedidos de fazê-lo. É assim que funciona o céu. E é interessante observar isso, porque no plano de Deus para Israel, esses elementos distintivos também estavam lá. Os verdadeiros líderes de Israel deveriam ser pessoas que tivessem essa disposição de serviço, morrer pelo povo de Israel. E é assim que funciona a salvação. Portanto, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho, fomos trazidos ao sacerdócio, ao desenho de missão de Israel, nós somos trazidos com essas mesmas prerrogativas. E, portanto, nossa postura no mundo atual deve ser uma postura semelhante a essa. Aqueles que estão dispostos a servir e ser salvação, significa estão dispostos a morrer pelas pessoas que serão salvas. É a isso que fomos chamados, a ser exemplos como Cristo foi. Dar a sua vida em favor não só dos amigos, mas dos inimigos. Morreu por aqueles que ainda não sabiam que precisavam de salvação. Morreu por eles quando ainda eram pecadores. É a esse tipo de missão que somos convidados, como gentios, a nos integrarmos, a ajudar. A disposição de morrer pelos ímpios, pelos gentios. É nesse nível que se dá o serviço do Evangelho, ou seja, o desgastar-se do Evangelho que é apresentado nos textos das cartas apostólicas tem a ver com isso, com essa disposição em salvar, em viver um tempo diferenciado de pregação do Evangelho. Escutando o que você está falando, me suscita certas questões e eu tento entendê-las, né? Então, porque ao mesmo tempo que a diferenciação causa inveja hoje no mundo, aí a gente leva isso para o céu, né? Então a gente faz essa questão, aí eu tento entender o porquê não causaria inveja, né? Então, o que eu consigo trazer é que essas diversificações de serviços, inclusive hoje aqui na Terra, esse tipo de diversificação de serviços, ela não implica inveja, e sim honra. Sim. Porque é um alcance atrás de sacrifício que ninguém tem necessariamente inveja de ter passado o que eles passaram, e sim enxerga uma honra de serem diferentes. No Brasil a gente tem isso, a gente não tem isso tão intenso, mas ainda tem. Mas a gente não tem tão intenso como, por exemplo, na América, porque
que a gente nunca viveu uma guerra de verdade nos tempos atuais. A gente viu guerras lá no período da descoberta do Brasil e dali para frente, algumas, no período da Primeira República, mas a gente não viveu guerras nos últimos tempos. Ou seja, nos últimos 100 anos, a gente tem vivido um desenho de pouquíssima situação de necessidade de embates, de guerra ou de exército. Embora tenha lá a Revolução da década de 60, mas bem menos. Ainda assim, se você ficar um tempo no Exército, conversar com soldados, eu tenho vários amigos dentro do Exército, e amigos com patentes, alguns com patentes bem altas dentro do Exército, e é interessante observar o comportamento dos soldados que serviram com esses. Não aqueles que só serviram para cumprir a tabela lá do dia que foram convocados e ficar um ano na caserna, mas os que serviram mesmo, que seguem carreira no Exército. A maneira como eles são devotos, no sentido de devoção mesmo, a esses que têm patentes, a ponto de quase de forma cega, eu não vou julgar a questão aqui, mas quase de forma cega entregam a sua vida a responder às ordens que esses comandantes dão, no sentido de confiar tanto neles, porque confiam naquilo que eles são. Ou seja, eles sabem que se esses sujeitos tivessem que tomar um tiro por eles, tomariam. Então, eles estão dispostos a fazer o mesmo, e fazem o mesmo. Se colocam à frente para proteger esse líder, porque sabem que se ele morrer, se esfacela aquele contingente de pessoas ao redor, perde um líder. Então, essa percepção de devoção, embora eu esteja usando um exemplo humano, e eu digo, ele é muito mais forte nas Forças Armadas americanas que nas brasileiras, porque eles sempre estiveram envolvidos em guerra, desde que surgiram, continuam envolvidos em guerras pelo mundo inteiro. E o patriotismo também. Essa devoção é a mesma, guardadas as proporções da comparação humana, prevista naqueles que estão dispostos a viver ou morrer por Cristo. Por isso a Bíblia exemplifica no Novo Testamento e no Velho como um exército, como uma batalha, e é mesmo. E a organização e devoção dos soldados nessa batalha é nessa mesma dimensão. Apenas as armas são diferentes. Ou seja, estamos dispostos a morrer pelo Evangelho, não a matar por ele. Essa é a única diferença. Mas, tirada essa questão, o desenho é o mesmo. Então, é interessante observar isso, porque é com esse tipo de tenacidade que somos chamados a formar a comunidade de fé, a formar aqueles que serão os pregadores do Evangelho e levarão o Evangelho ao mundo inteiro. O que permitirá a última parte da história, a terceira parte da lição dessa semana, que é o cumprimento da promessa. Por mais que eu desejasse exemplificar esse cumprimento, eu acho que a melhor forma de vocês compreenderem o que significa esse cumprimento é fazer a lição de casa apresentada aí na lição da Escola Sabatina de sexta-feira. Se você não fez essa lição de casa, o meu conselho é faça. E pega lá, a partir da página 660 ou 670, depende da versão do Grande Conflito que você tiver, a página 662 ou a página 678, e leia o último capítulo do livro Grande Conflito, que é o triunfo glorioso do povo de Deus. Aí a gente vai entender a dimensão plena do texto de Isaías 66 e a parte última do texto de Isaías 65. Que a descrição do que serão os novos céus e nova terra e a maneira como esse novo céu e nova terra vão ser apresentados ao povo de Deus e como o pecado será destruído, é quase difícil fazer uma descrição tão perfeita ou mais ampla, quase não, é impossível, do que aquela que está nesse texto último do Grande Conflito. Isso talvez dê para a gente uma dimensão clara do que é o cumprimento desses textos no nosso tempo. Mas há uma coisa interessante a se retratar duas coisas interessantes a se retratar desse texto de Isaías 66, principalmente. A primeira dessas coisas é o fim definitivo do mal. Tudo aquilo que vem sendo atenuado ao longo da história humana, ou seja, Deus vem segurando os ventos, segurando o mal para que o mal não se propague de maneira plena. Tudo isso que vem sendo, de alguma forma, restringido por Deus, tem sido segurado por Deus, vai chegar um momento em que vai ser solto. E a gente vai ver o que teria sido o mal se não tivesse a dimensão da proteção de Deus.
Mas ainda não é uma ideia plena, ou seja, ainda é pálida a ideia, frente ao que é a ressurreição dos ímpios e a quantidade deles na descida da Cidade Santa e no momento final da história do pecado. Quando a gente olha a descrição do que são esses ímpios, e Ellen White faz a questão de descrever alguns deles, e o que vai ser o arregimentar desses ímpios, a batalha última do Armagedon, a batalha última contra a cidade de Deus, a descrição que ela faz daqueles primeiros grandes generais, daqueles que foram os maiores guerreiros, a ponto de ter sido considerados por alguns como deuses na antiguidade. E quando ressuscitarem, pelo seu tamanho e pela sua inteligência absurdamente maior do que aqueles que vivem no nosso tempo, eles serão seguidos de maneira quase incondicional no arregimentar para essa grande batalha. E aí a gente vai ter uma ideia bem clara do que é o tamanho da impiedade humana, guiada por aquele que é o mais ímpio de todos, Satanás. Outra coisa interessante dessa descrição que a Ellen White faz é que Satanás repartirá o seu poder. E não me pergunte como, eu não tenho ideia de como isso funciona. Mas uma pálida ideia de como isso funciona a gente pode ter observando alguns dos elementos da ficção atual. Parte dos filmes de ficção que a gente tem presentes hoje mostram um pouquinho do que é alguém conseguir repartir poder. E Ellen White descreve exatamente com essas palavras: ele repartirá o seu poder e eles se sentirão revitalizados e fortes, apesar de terem voltado da ressurreição do mesmo jeito que foram ao túmulo. Mas, de alguma maneira, Satanás repartirá, e os seus anjos idem, o poder que eles têm. E é por isso que, de vez em quando, nessas possessões que ainda acontecem no nosso mundo, a gente vê pessoas com uma força desmesurada quando estão possessas, quando estão de posse ou sob domínio de Satanás e seus anjos. A ponto de arrebentar correntes, arrebentar portas, levantar pesos fora do comum. Imagina isso numa dimensão sem limites, na prévia da tentativa dele de conquista da Cidade Santa, da Cidade de Deus. Aí a gente vai ter a dimensão total do que é isso. Mas um pedaço dessa dimensão talvez a gente assista ainda no período das pragas, quando o mundo estará solto, sem a restrição imposta por Deus para o exercício do pecado. E a gente talvez tenha a dimensão do que seria Satanás agindo em todos os seus elementos de poder sobre a natureza humana. Isso é interessante. A primeira coisa interessante que me chama a atenção nessa abordagem da destruição final. A segunda coisa que me chama a atenção, está no texto de Isaías 66, é o fato de que por toda a eternidade essa terra virará um marco perpétuo daquilo que é a adoração plena a Deus. E o texto termina dizendo que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, todos virão perante Deus no seu santo monte para adorá-lo. Ou seja, essa visão de adoração a Deus, ela será perpétua como um marco registrado do que teria sido a primeira criação. É como se Deus voltasse ao ciclo do Éden, e agora o Éden perfeito vira a terra inteira renovada, e essa terra inteira renovada representa a adoração primária a Deus a cada sábado, a cada mês. E é interessante essa alusão a cada sábado e a cada mês, ou seja, a cada lua nova, porque na descrição do grande conflito a respeito da Cidade Santa, a gente tem também a referência da árvore da vida, dando o seu fruto diferente a cada mês. Ou seja, é como se nós voltássemos à cidade de Deus a cada mês para uma festa, a festa da frutificação da árvore da vida. A cada vez que nasce um fruto novo e ele está maduro, nós retornamos à Cidade Santa para dele participar, para dele comer numa grande festa. E isso é significativo na descrição de Isaías 66, juntada com a descrição do último capítulo do grande conflito. Imagina o que será isso. Mês a mês, todos os filhos de Deus presentes na terra se reúnem na Cidade Santa, adoram a Deus e fazem uma grande festa,
e são conduzidos à árvore da vida para receber um fruto novo, um fruto diferente a cada mês. É algo singular, é algo quase surreal na descrição. E essa festa de cada lua nova, somada à festa de cada sábado que vem, chega à humanidade, é algo que se torna indescritível. Somado às outras bênçãos da eternidade, que é poder viver na terra renovada e ocupar toda a terra planejada por Deus, construindo habitações que outros não habitarão nela, senão nós mesmos, poder cultivar sem que outros tenham que participar disso como comida, ou seja, você plantar para você mesmo participar. Essas realizações, descritas em pequenos lampejos do que será fisicamente a nova terra, são exemplos muito interessantes de como será a vida eterna. E a possibilidade da realização plena de todos os anseios que a mente humana possa conceber, será aquilo que dará a felicidade por toda a eternidade, ou seja, o cérebro se ampliará em termos de compreensão a limites inimagináveis. Essas coisas todas juntas levam a gente para um olhar que a Ellen White incentiva, que é o olhar físico da eternidade. Às vezes a gente espiritualiza demais as questões do céu e esquece que o céu é uma realidade, não é um mito. De que a nova terra é real, não é um mito. Deus nos convida a participar de uma terra de verdade. Se aqui a gente já tem a noção disso, eu não sei vocês, mas as coisas que mais me encantam nesse mundo não são as coisas presentes nesse mundo onde eu vivo. A coisa que eu mais anseio toda vez que posso é sair do mundo onde eu estou aqui e ir para o meio daquilo que sobrou da criação inerte, da criação intocada de Deus, que é você ir ou para um lugar praiano, ou para um lugar de sítio, ou para um lugar de montanhas, onde não tem o toque da humanidade, e você poder interagir com o mundo natural que sobrou, ainda imperfeito, mas que sobrou do período da criação. Imagina o que é você poder viver o resto dos seus dias, e para todo lado que você olha, tudo é absolutamente perfeito, síncrono, sem limites. Imagina você poder chegar e falar, estou a fim de dar um passeio em Saturno, e dessa vez eu quero esquiar não nas montanhas de Aspen, eu quero esquiar nos anéis de Saturno. Ou imagina o que é você falar, eu quero visitar uma galáxia a uns 5 bilhões de anos-luz daqui, e você sair e voltar, e tudo está perfeito, do mesmo jeito. Essas coisas físicas do que será a eternidade, a gente precisa de vez em quando parar para olhar para elas. Porque senão o céu deixa de ser céu, passa a ser simplesmente algo etéreo, o que Satanás tentou fazer com os modelos espiritualistas. O céu não é etéreo. O céu não é uma fumacinha e a gente não vai ser uma fumacinha perdida por aí. Não. O céu é real, é concreto. Você vai poder comer, você vai poder beber, você vai... E não porque precise fazê-lo, mas porque deseja. Você não vai comer porque tem fome, vai comer porque tem vontade. Você não vai poder viajar porque precisa, você vai viajar porque tem vontade. Essas coisas são dimensões físicas que a gente precisa pensar. Mas o contrário, o céu se torna uma realidade intangível. Na realidade, o texto de Isaías é, de alguma forma, a concretude das promessas em todas as suas dimensões, por isso é chamado de um evangelho. Ele dá todas as dimensões que a gente precisa, que a gente tem que ter claras na nossa mente a respeito do que será a eternidade. O que eu realmente espero é que não só as mazelas do que foi o tempo de Israel tenha sido a nossa percepção de tudo isso, mas principalmente aquilo que é a realidade prometida por Deus seja a nossa visão desse céu que esperamos. Que aí sim, sendo concreto, ele pode se tornar para a gente algo a ser buscado com todas as forças, com toda a dimensão, e principalmente a gente entender que o pouco tempo que a gente tem nesse mundo para executar a missão e as poucas dores que a gente sofre como soldados nessa batalha, não é nada perto da paz que virá depois que a guerra acabar. Daquilo que a gente vai poder usufruir nesse mundo de paz depois que a guerra passar. Eu desejo realmente que tenha sido a
a situação que nos marque dessa lição, desse trimestre que passamos. José? Moisés, eu queria ter interrompido antes, mas a tua explanação estava tão fantástica que eu viajei contigo naquilo que você estava dizendo. Mas o que eu queria fazer a pergunta é o seguinte: eram 12 tribos, sobraram 2,5. Se você está falando do período de Judá, sim. Sim. E essas 9,5 que sumiu, que era o Israel que sumiu e que se perdeu todo. Como é que... Porque normalmente toda vez que a gente fala de Israel, é esse Israel. A gente pensa nessas 2,5 tribos. Não, eu penso nas 12. A gente Eu sempre... nunca penso nas 2,5. Eu sempre penso nas 12. Por uma razão, quando você abre o texto de Apocalipse, capítulo 7, o que você descobre? Que as 12 continuam lá. Sim. Embora Judá seja aquele que permaneceu fiel, junto com Benjamim e os que ficaram em Judá, a bênção é para as 12. Mas quando o você detalhe falou... é que as outras 9,5 somos nós. As que se perderam das outras 9,5 são os gentios de Samaria e dos confins da terra. Nós somos as outras 9,5, e o atestado de que somos isso está em duas referências interessantes do livro de Apocalipse. Quando você lê as 12 tribos em Apocalipse 7, você vai perceber que aparece ali a tribo de Levi e aparece ali a tribo de José. Lembre-se que José não foi tribo, José estava no Egito. As tribos foram Efraim e Manassés. Portanto, José é aquele que nos atinge. Nós somos os do Egito. Nós somos os que temos a possibilidade de responder sim ao chamado como gentios e vamos compor a história inteira dos salvos. A salvação nos alcançou. Portanto, sim, é Israel mesmo, no sentido pleno. Por isso, Israel deixa de ser o Israel físico para ser o Israel espiritual, que abarca não só as 12 tribos, mas todo aquele que responde sim ao nome de Cristo. Terá a chance de ser chamado filho de Deus por adoção, todo aquele que aceitar o seu nome. João capítulo 1. Nós somos esses. São as 12 tribos e continuarão sendo as 12, atingindo o mundo todo. É essa a apresentação da transição do Israel físico para o Israel espiritual. Mas eu entendo essa parte, mas o que eu estava aqui, quando você estava comentando Eles não foram destruídos. Não, deixa eu colocar. Eu sei que eles não foram destruídos, mas quando você estava colocando, quando a gente olha para Israel, os nobéis que eles têm, nós não temos a mesma proporção. Não. Não mesmo. Foi dentro disso daí que eu... Mas não significa que não podemos ter. Se nós pegarmos as pessoas hoje e seguirmos as mesmas regras de Israel, entre nós poderá se manifestar ao longo do tempo pessoas com a mesma dimensão. O problema é que Israel nunca parou de fazer isso. E, portanto, eles guardam ainda na sua fisiologia as bênçãos da história. Nós abandonamos esses caminhos e, portanto, sofremos a degeneração de abandonar esses caminhos. Por isso, você vê muito mais regularidade de manifestações de nobéis e de grandes mentes em Israel, porque eles nunca pararam de fazer aquilo. Continuam seguindo o regime alimentar desde aquele tempo, orientado por Deus, continuam seguindo as leis de Deus presentes na lei mosaica desde aquele tempo e, portanto, usufruem das bênçãos desde sempre. Sua fisiologia sofreu menos impacto do que a nossa, neste aspecto. Nós não. Nós temos a chance da recuperação. Estamos na repetição da série na classe de recuperação. Essa é a diferença. Pedrina? Ok. Gostei dela. Professor, só uma observação. Eu acho que está findando a lição, foi maravilhosa, e eu fiquei aqui pensando que, enquanto você passou com a gente todo esse trimestre, o coração da gente, às vezes, ele fica como os discípulos em Emaús. Por que o meu coração, como que eles diziam mesmo, por que o meu coração ardia de alegria? Enquanto a gente conversava com ele, eu fiquei pensando, não, tenho que falar isso, porque assim, essas lições
foram tão reais para a gente, que enquanto você estava falando assim, que o poder de Satanás ele vai expandir, né? Ele vai repartir, vai expandir. Eu fiquei pensando, e se que a gente firmar a nossa fé na palavra de Deus, o quão grande vai se mostrar, né, o poder de Deus através de nós, porque quando nós firmamos a nossa mente na palavra de Deus, é como se as coisas do mundo ficassem tão poucas, mesmo assim a pandemia, quando você olha para essas promessas de Deus, em frente ao que nós estamos vivendo, a sua esperança e a sua fé, ela fica tão grande que é como se você planeasse, né, acima de tudo isso, é o que você fala, tem que olhar de cima. Então, o que a gente tem que fazer? O que você, né, ensinou para a gente? O que é a palavra de Deus nessa lição que a gente ficou? É que se nós firmarmos, né, como diz Paulo, firme, né, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, e você vai perceber que você consegue sobreviver a tudo isso, porque as promessas, elas são vivificantes, a palavra de Deus, ela te dá um suporte tão grande que é como se você olhasse de cima, porque o que te espera é muito superior, né? Então, acho que para mim... Ainda que a gente seja soldado ferido da batalha ou soldado morto da batalha, é a batalha que importa. A guerra no sentido pleno que importa, e não cada soldado individualmente, porque cada soldado individualmente decidiu entregar sua vida para o general da batalha. Porque o que importa é a vitória da batalha e não o isolado do soldado. Porque o que ele está vendo é o que se tornará a nação depois disso. A única diferença é que, no nosso caso, o soldado que foi ferido e morto na batalha voltará a viver. Algo que os soldados das batalhas humanas não têm como esperança. Eles entregam a sua vida de forma plena, sabendo que não terão a vida de volta, mas eles olham para quem? Para os seus descendentes e para os seus amigos. Eles falam, eu estou fazendo isso para que eles tenham paz. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente tem uma dupla promessa. A gente faz isso para que eles tenham paz e nós usufruiremos da paz também. Ou seja, a mensagem é completa. No nosso caso, a esperança é completa. Daí vem a realidade do Evangelho de Isaías que a gente observou. Ou seja, a promessa é concreta e completa. Não há por que duvidar, não há razões para ter dúvidas a respeito do que vem pela frente. É isso que é o olhar de cima, é o voar e olhar o cenário inteiro. A gente vê todas as bordas do cenário. Isso, eu fiquei assim, gente, se nós firmarmos a nossa fé, a gente não, é o que a Ellen White fala, a gente não tem o que temer, porque o general, ele, né, o nosso comandante, ele é vivo, ele pode, e tudo está nele. Então, é nós, independente que soldados que somos feridos, cansados, mas o nosso general, ele é poderoso o bastante para nos salvar. E já ganhou a guerra. Já ganhou a guerra, né? Então é isso que eu quero deixar para essa lição de Isaías, né? O que você nos ensinou, falou cada dia, né? Tem horas que o meu coração realmente arde de alegria, porque é certo o que nos espera. Então é só a gente firmar nas promessas e colocar os nossos olhos e fazer com que as pessoas, ontem mesmo, 2 pessoas que perderam a esperança, e eu estava ali com elas, e eu falei, tudo que eu tenho para falar para vocês é Deus, e se você olhar para Ele, eu não sei como, mas Ele vai fazer os seus olhos, né, estarem firmes numa esperança que está além do que as minhas palavras podem te dizer, mas eu sei que Ele pode te dar uma esperança de um futuro sem doença, sem morte, sem pranto. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, porque senão nós vamos deprimir, enlouquecermos nesse momento, se nós não olharmos acima de tudo isso. Se não sair do meio dessa conclusão, muito obrigada por esse trimestre de ensinamento, que Deus sempre te use, é o que eu oro, para que Deus abençoe você, a sua família, que você sempre seja esse instrumento de ensinamento para todos nós. Muito obrigada. Amém. Thales, você fecha? Não, era voltando à questão da diferença de serviços no céu que você estava mencionando, e eu sempre gosto de entender a mecânica das coisas e não só o milagre. Então, a minha pergunta é o seguinte, quem sente a dor, respeita a dor. Então, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, todos que estiverem no céu, de uma certa maneira,
coroados estarão. Uhum. Então, a questão não é não ter uma coroa para ter inveja Não. de quem tem, mas sim respeitar a coroa do outro por saber o preço do sacrifício por alcançar tal coroa. Isso é o mérito do serviço. Certo. É diferente do mérito da conquista. Okay? Certo. O mérito da conquista é competição. O mérito do serviço não é competição. O mérito do serviço é serviço. Certo. Por isso ele é respeitado, ele é uma honraria, não há inveja. Porque a inveja não poderia ocorrer, porque aquela coroa não é um símbolo de poder. Sim, Aquela sim, coroa é um sim. símbolo de disposição de Sim, serviço. sim, sim. E todos conheceu e todos tiveram o gosto do preço de alcançar aquilo, da dor. Pensa no seguinte, é só pensar assim, imagina você ser salvo e ter morrido dormindo, e você ser salvo e ter morrido queimado numa fogueira. Sim, Você está sim, sim, disposto a sim, trocar o seu sono pela sim, fogueira? sim, sim, sim. Bom Se você exemplo, está bom disposto a exemplo, fazer isso, aquela coroa bom te exemplo. pertence. Mas se você É não está disposto a fazer isso, ou não tem a condição de fazer isso, você respeita o fogo do outro. um tremendo respeito à coroa maior do outro, com certeza. É disso que se trata. Até porque boa parte dessas coroas diferentes também serão referências do porquê a gente está lá. Eu Sim, estou lá sim. por causa da coroa do outro, senão eu nem estaria lá. Ele é que Sim, deu a sim, vida. sim. É disso que se trata. Sim, sim, sim. Por Bem isso, explicado. todos, na cena da chegada ao céu, que é o capítulo anterior ao que eu falei para vocês lerem, o penúltimo capítulo do Grande Conflito te dá a cena da chegada ao céu e do encontro de Adão com Jesus. Toma tempo e leia essa cena. Uhum. Penúltimo e do último capítulo do Grande Conflito, e aí você vai ter uma dimensão do que é o reconhecimento da autoridade pelo serviço. É o que Certo. acontece nessa cena do encontro entre Adão e Cristo. Talvez uma das cenas mais lindas do livro do Grande Conflito seja essa. Uhum. Legal. Deus abençoe vocês. Um bom restante de sábado, uma boa semana para todo mundo. Se quem tiver à tarde, nos vemos no Nada a Ver. Se não, até sábado que vem. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas maravilhosas promessas concedidas a partir da tua palavra, mas principalmente nesses textos que lemos do livro de Isaías. Que cada uma dessas promessas esteja firme e guardada no nosso coração, na nossa mente, como certeza não só da brevidade da tua vinda, mas da concretude dessas promessas. E a percepção adequada desse céu maravilhoso prometido, dessa nova terra maravilhosa prometida, sejam os elementos que também nos deem a sustentação, o ânimo para enfrentamento das dificuldades que ainda vivemos e viveremos nesse mundo. Seja com cada um de nós, dando-nos a perseverança necessária para não repetir os mesmos erros do passado, aprendermos com eles e principalmente nos dedicarmos à missão de ser salvação ao mundo. É o que te pedimos, confiado nos méritos de Cristo, em nome dele que oramos. Amém.